Tá na Bíblia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito Santo diz. Tema: libertação e quebra de maldição. Texto base: Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Texto de apoio: Colossenses, capítulo 2, versículo 13 ao 15 e João, capítulo 8, versículo 36. Vejamos bem, meus amados. A verdadeira libertação acontece quando Cristo quebra o domínio do pecado, das trevas e de toda a condenação sobre a vida do homem. O objetivo deste texto é mostrar que a quebra de maldição não está baseada em medo, rituais ou fórmulas humanas, mas na obra consumada de Cristo na cruz. Muitas pessoas falam sobre libertação apenas como expulsão de demônios ou quebra de maldições familiares. Embora a Bíblia reconheça a realidade do mundo espiritual, ela também mostra que a maior libertação começa na cruz de Cristo. Antes de falarmos sobre correntes quebradas, precisamos falar sobre o sangue derramado. Antes de falarmos sobre maldições vencidas, precisamos entender que Cristo se fez maldição em nosso lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 13 declara que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Isso significa que a base da libertação cristã não é o medo do diabo, mas a vitória do Senhor Jesus Cristo. A maior prisão do homem não é externa, é espiritual. O Senhor Jesus Cristo disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8, 34. O pecado prende a consciência, domina desejos, distorce pensamentos e afasta o homem da presença de Deus. Por isso, nenhuma libertação é completa se não se tratar a raiz do pecado. Uma pessoa pode desejar alívio, mas mesmo assim continuar presa ao mesmo estilo de vida. A verdadeira libertação começa com arrependimento, renúncia, fé e rendição ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Em Colossenses 2, Paulo afirma que Jesus cancelou a dívida que era contra nós, cravando-a na cruz. Isso revela que a acusação perdeu sua força quando Cristo pagou o preço. Muitas pessoas vivem debaixo de culpa, medo e sensação de condenação, mas quem está em Cristo não precisa viver escravo do passado. A cruz declara que a dívida foi paga, a condenação foi removida e o inimigo foi despojado. A quebra de maldição não é maior que a obra da cruz. A cruz é o fundamento de toda libertação. Ser liberto não significa apenas sair de uma prisão, significa passar a viver debaixo de um novo governo, que é o de Cristo. Quem é liberto das trevas é transportado para o reino do Filho de Deus. Por isso, a libertação precisa ser acompanhada de obediência. Se Cristo liberta, Cristo também governa. Muitas prisões retornam porque a pessoa quer liberdade sem submissão, quer bênção sem arrependimento e quer vitória sem mudança de vida. O liberto precisa fechar portas, abandonar práticas pecaminosas, romper alianças erradas, perdoar, renunciar à mentira e caminhar somente na verdade. Aleluia, louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. João 8, 36. Essa liberdade não é superficial, é liberdade da culpa, do medo, da escravidão do pecado, da acusação e da antiga identidade. A verdadeira libertação não coloca o foco no poder das trevas, mas na autoridade do Senhor Jesus Cristo. O crente não vive procurando maldição em tudo, ele vive firmado na vitória do Cordeiro. Conclusão: libertação e quebra de maldição precisam ser compreendidas à luz da cruz. Cristo venceu o pecado, cancelou a dívida, despojou principados e potestades e abriu um novo caminho de vida. Quem está em Cristo não precisa viver escravo do passado, mas também não pode viver sem arrependimento, sem obediência e sem o governo espiritual. A cruz não apenas perdoa pecadores,
ela quebra cadeias e estabelece o governo de Cristo sobre os libertos. Aleluia, louvado seja o Senhor. E em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A liberdade que Cristo nos deu não é um evento isolado, mas uma realidade para ser vivida todos os dias. O apóstolo Paulo nos chama a permanecer firmes, porque existe sim uma batalha constante tentando nos empurrar de volta aos antigos padrões, como por exemplo os pecados, medos e cadeias. Mas o Senhor Jesus Cristo já quebrou essas correntes, mas cabe a nós aprender a caminhar na nova vida que Ele deu. Isso envolve de cada um de nós vida de vigilância, entrega diária e confiança no poder do Espírito Santo. Fiquem com esta abençoada e poderosa palavra do soberano Deus em vossos corações.